7 passos que vão te levar ao êxito na venda. 7 passos do processo psicológico para fazer o cliente comprar. Que se você fizer o cliente passar nesses 7 passos, teu índice de fechamento aumenta e aumenta muito. Quer saber quais são esses 7º passos? Fica com a gente, já te inscreve no canal para estar sempre recebendo material para te ajudar a vender ainda mais. Dá teu like aí. Meu nome é Rafa Miller, trabalho aí há quase 20 anos com treinamento, desenvolvimento humano. Tenho várias centenas de pessoas que se colocam diante de uma câmera para dizer que venderam mais, que aumentaram brutalmente seus resultados usando a nossa metodologia. Olha o exemplo de alguns deles aí. Durante a semana deu mais de 20 mil. Foi em torno de 60% que eu consegui fechar. Nessa semana eu vendi para 940 mil reais e mais umas vendas que eu fiz, mais 44 mil. Graças às técnicas dele que ele aplicou para nós. Né? Vou sair outro vendedor, agora um vendedor profissional. Por que eu fiz você olhar esses depoimentos? Para você ter certeza que eu estou te dizendo aqui não é achismo, são coisas que realmente funcionam. Nesses 7 passos, nessas 7 etapas, eu vou te explicar já um pouquinho dos detalhes de cada uma. Porque é óbvio, quando a gente fala numa etapa, ela se subdivide em coisas que tu tem que fazer em cada uma dessas etapas. A primeira etapa é a abertura, negligenciada por muitos que acham que é só um quebra-gelo. Não é só um quebra-gelo, é uma das partes mais importantes. Para quê? Para gerar conexão, para gerar a tua credibilidade. E vendedor precisa de credibilidade. Agora vê como é desafiante a vida do vendedor. Às vezes ele tem uma conversa de 40 minutos, de 1 hora, e ele tem que gerar credibilidade nisso. Muitas pessoas com quem você tem credibilidade, às vezes você tem uma convivência de anos para ter conquistado essa credibilidade. O vendedor tem que conseguir isso em um tempo recorde. Por isso que é importante ele entender a psicologia, o que de fato vai fazer a diferença. Então o cliente chegou, tu tendo consciência que esse é um dos momentos mais importantes, porque quando chegar lá na etapa de você falar do teu produto, tu vai dizer o quê? Teu produto é bom. Sim, mas você é igual a qualquer outro vendedor dizendo que é bom. Ninguém vende algo dizendo isso aqui é uma droga, quer levar? Então, por que o teu tá bom? Eu garanto, isso aqui vai te ajudar. Por que ela vai ser diferente de todos os outros vendedores? Para aquilo que tu fez lá no início, na primeira etapa, que é onde nós estamos, na abertura. Então chegou, começou com aqueles quebra-gelo, tudo bem, o senhor é daqui. Ou se você foi no lugar, que bonito o seu espaço, tu tá muito atento a puxar a conversa para um lado para o outro, menos para o objetivo real, que é vender. Você focou nisso, você enxergou ao redor, viu uma embalagem, um produto, algo te chamou a atenção de maneira positiva, a organização, o atendimento, o local, a fachada, se tu tá na casa do cliente, como é que é nesse bairro, quanto tempo estão aqui, é boa vizinhança, e aí tu já enxergou uma foto, curiosidade, aquela foto é aonde? Tu vai usando disso para tentar forçar o cliente a falar e tu presta muita atenção e faz perguntas em cima da resposta dele, que é pro assunto sair da superficialidade. Mora aqui há muito tempo? Sim, a vida toda. Poxa, a vida toda, mas que idade tu tá? Já fiz uma pergunta em cima. E assim eu começo. Mas te criou na rua aqui, então os vizinhos são os mesmos ainda? Ou trocou? Eu tô cavando em cima da pauta que ele me deu para trabalhar. Se ele me diz, não, mora há pouco tempo aqui, morava onde antes? Tal lugar. E comparando lá com aqui, o que é melhor? Aqui. Por quê? No porquê ele vai ter que justificar, ele vai falar. Teu objetivo é fazer ele falar. Quando ele estiver falando, você vai lentamente olhar para ele, balançar a cabeça. Isso aqui vai para o inconsciente dele, ele relaxa, ele começa a se sentir aceito, que é um receio que todos nós temos ao conhecer alguém novo. E aí, por se sentir aceito, ele já vai começar a gostar mais de você. Muitos falam do rapport, que na maioria das vezes mais atrapalha do que ajuda. Ele funciona mesmo quando ele acontece de maneira inconsciente. Aí ele funciona, que é um luxo. Mas o que é o rapport? É imitar o cliente. E o que acontece? A maioria dos vendedores fica tão preocupado com isso que não consegue ou se conectar na conversa, ou o cliente percebe que tu está tentando imitar ele. Então, o que eu faço? O que tu faça te interessa pela pessoa, controla a tua ansiedade, tu vai vender lá na frente. Se tu fizer o que eu estou te falando aqui, a tua venda vai durar 3, 4 minutos, tu vai vender, porque tu fez todas as etapas antes. Por isso a importância de entender as etapas. Na etapa da abertura, o que tu quer? Fazer a pessoa gostar de ti. Começar a gerar credibilidade. Esse é o ponto. E o rapport funciona? Até funciona, mas tem que ser espontâneo.
O que você cuida, que é fácil de cuidar? O tipo de vocabulário, o tom de voz, o cliente fala num ritmo mais acelerado, tu fala, ele fala mais alto, fala um pouco mais alto, ele fala mais baixo, tu fala mais baixo. Se sentar com o cliente, evite sentar de frente, porque de frente é briga. Então, puxa a cadeira para um lado ou puxa a cadeira para o outro lado. É importante que o olho do cliente passe por aqui e aí tu fica. E vai te aprofundando. A conversa fiada embalou. Aí tu vai para o segundo passo, que é o levantamento de necessidade. Tu faz uma troca, uma transição. Obrigado por me receber, ou obrigado por vir até aqui. Para eu entender melhor hoje o que o senhor procura, o que o senhor está querendo. Ou conforme eu lhe falei, a gente trabalha oferecendo e fala as soluções, fala os benefícios. Mas para saber se eu posso realmente lhe alcançar algum desses benefícios, preciso entender melhor a sua realidade. Tu está indo para a segunda etapa, então isso é uma transição de um assunto para o outro, fluido naturalmente na conversa, ele nem percebe. Não é aquele trocando de saco para mala, não é uma ruptura de um assunto para o outro. Te entender melhor para ver se eu posso lhe ser útil. E aí você vai fazer perguntas para entender a realidade do cliente relacionada a teu produto. Se tu vende uma máquina para uma indústria, como vocês fabricam hoje? Quanto tempo leva a produção? Qual é o custo médio? Quantas pessoas são envolvidas? Essa máquina dá manutenção de quanto tempo? Faz manutenção preventiva? Você vai para os assuntos daquilo. Se hoje você vende carro, diz que carro vocês têm hoje, o que vocês gostam, como vocês usam o carro. Sei que parece bobagem, mas quanto mais eu entender a realidade de vocês, mais assertivo eu sou em apontar soluções, apontar modelos que vão lhe atender cada vez melhor. Então, esse tipo de coisa, no mínimo, te posiciona como uma pessoa especialista, como alguém que quer, de fato, entender o cliente. E isso ajuda ele a se sentir importante, porque ele sente que não é tu querendo empurrar algo para ele. No levantamento de necessidade, tu pode criar uma projeção para o futuro. E o que seria o ideal? Supondo na máquina que eu dei o exemplo antes. O ideal fosse que produzisse tanto, que não desse tanto manutenção. Tu já está aí criando a necessidade da compra. Hoje, no carro, voltando para o exemplo do carro, o que tu mais gosta no teu carro? O que te motiva a mudar? Aí ele vai falar, a preocupação está ficando velho, a preocupação está dando muita manutenção. E perceba que tudo isso te ajuda inclusive se tu tiver que avaliar o carro dele. O senhor mesmo disse, né, que já está começando a dar manutenção, que já não é mais tão novo. Tudo te ajuda, mas isso traz para o cliente, na consciência dele naquele momento, uma necessidade ainda maior de mudar essa realidade. Quando a gente olha a nossa realidade, a coisa mais normal que surge é a insatisfação. Então é algo inerte no ser humano. Ele naturalmente é insatisfeito. Por isso que a gente tem dificuldade de ser feliz. Levantou todas as necessidades. Imagina que você é um médico, você vai operar o cara, tu quer saber se ele tem alergia, se ele já foi operado antes, se ele está tomando algum medicamento, quer saber onde dói. É isso. É mostrar que tu tá ali como um especialista para ajudar ele, preocupado com que ele fique satisfeito, que dê tudo certo. Então, ao se interessar por ele, tu tá aumentando ainda mais a tua credibilidade no segundo passo, que a gente chama de levantamento de necessidade. Recolhido essas informações, em cima do que você ouviu, você vai botar o cliente no que eu chamo de rodovia do sim, que é o terceiro passo, que é a ponte do sim. Presta bem atenção. Se o cara falou, no exemplo que eu dei da máquina, que ele, ele quer produzir aí 500 peças por hora. Vamos dizer que é uma máquina que produz uma peça lá. E hoje ele está produzindo 250. Então, tu vai dizer, deixa eu aproveitar aqui para ver se eu estou lhe entendendo. Hoje o seu objetivo é aumentar a sua produção, há uma expectativa de passar de 250 peças por hora para 500. É isso? O que ele vai dizer? Até porque ele acabou de dizer. Vamos no exemplo do carro. Deixa eu ver se eu entendo hoje a questão central. Tu tá com o carro, tá sentindo que, embora ele te atenda, tá ficando um pouco velho, tá começando a dar manutenção, e tu tá procurando um carro novo, que não te dê essa preocupação e te dê um pouco mais de conforto, afinal de contas aumentou a família. É isso? Então, botou ele na rodovia do sim, ele está concordando contigo. E aí tu vai, se eu tiver uma solução para isso, o senhor tem interesse? Sim. Ele está lá para isso, ele vai dizer sim, sim.
Só que como tu ganhou ele emocionalmente, vai dizer sim, que tenho. Então eu tenho algo para você. Aí tu vai pro próximo passo, que por acaso é o 5º passo, que é o discurso de vendas. No discurso de vendas, tu tem que saber responder as 5 perguntas silenciosas do cliente. Como funciona? O que é? Como funciona? Isso é as 2 primeiras perguntas que tu deve começar teu discurso. No que é, muitas vezes para produtos revolucionários, sistemas de trabalho revolucionários, novo, o que é e como funciona andam meio junto. Às vezes o que é quando é uma empresa nova que tu representa, a pessoa não sabe. Então é importante tu explicar quem é a empresa, a grandiosidade, a estrutura, que ele não está lidando com amador. Como funciona? É o produto, a consultoria, a instalação da máquina, o desenvolvimento da máquina. Se você tem uma revenda, como funciona? Você fala da garantia, você fala dos clientes que vocês conservam 10, 20 anos pelo diferencial, o jeito de tratativa, o que vocês valorizam. Depois do o que é, como funciona, por que isso é importante para o cliente? Agora você vai fazer uso das perguntas que tu fez antes. Como o senhor me falou, o senhor tem uma preocupação que é o trocar de máquina, né? A instalação de algum problema e tranque tua linha de produção. Então como a gente vai fazer para não acontecer isso? Como tu me falou hoje, tu tem uma preocupação e não está gastando dinheiro em manutenção com o seu carro, no segundo exemplo, né? No seu carro e ter um carro novo. Como funciona a garantia aqui, como funciona se der qualquer problema, o que está coberto. Então você vai tratando aquilo que tu percebeu que é o medo, que é importante para ele. Então o teu discurso de vendas agora começa a atender um grande anseio do ser humano, porque ele começa a ser personalizado para as necessidades, medos, anseios, desejos desse cliente. Só que quando tu vai falando, tu vai balançando a cabeça e dizendo... Não é isso? O senhor está preocupado com isso, o senhor demonstrou interesse por isso. Não é isso, funciona assim, isso funciona assado. E tu vai ver que aí ele entrou no famoso rapport contigo, que ele começa a balançar a cabeça. E assim tu vai. Depois, quem mais concorda com isso além de você? Você tem que mostrar que outras pessoas já tiveram essa escolha e estão satisfeitas. É a história do guerreiro, contar a história de outro cliente. Nesse momento você pode trabalhar várias coisas. Tu acha que o cara ainda está em dúvida, tu conta a história do Joãozinho que ainda estava em dúvida e resolveu tomar a decisão e hoje te agradece. Se tu percebe que o cara está com medo, que dê problema na instalação lá da máquina que eu falei, e 2, ele tenha prejuízo, tu conta outra história de que como vocês resolveram esse problema e que no fim deu tudo certo. Então, essas histórias que você conta de outras pessoas, elas também vão trabalhar coisas que tu percebeu ali que talvez bloqueie lá o fechamento da venda. E esse é o lado bacana da venda, porque é um quebra-cabeça que com os teus recursos tu vai montando o teu discurso. Nada de discurso enlatado, porque chega uma hora que nem tu aguenta mais repetir. E aí lascou-se. Então tem essa coisa viva, essa coisa de um jogo, da estratégia, de montando o discurso, balançando a cabeça, o cliente aqui contigo, essa maravilha, por isso que eu amo vender. Porque nenhuma venda é igual a outra. E aí tu adaptou para ele, personalizou para ele. E as pessoas têm o desejo de ser exclusivo, de que alguém entenda elas, tu entendeu elas. E aí tu vai pro 6º passo, que é o fechamento. É isso que o senhor procura? E você fala o que depois da palavra isso? É isso que o senhor procura? Uma máquina que faça o dobro da produção que você está fazendo hoje, que a instalação seja tranquila, não dê nenhum problema de dando prejuízo. Aí tu balança. É isso mesmo? É. Estica a mão. Tu vai para esse modelo de fechamento. Ele é simples, mas é extremamente funcional. Funciona que é um luxo. Se é o carro, tu vai dizer... Então, o que tu procura? É esse carro aqui, ou um carro que nem esse, que tem isso, airbag, que seja mais novo, que não tenha a manutenção, que tu possa andar um tempo, que se der qualquer problema, tu esteja escorado que a loja, que seja uma loja séria e te dê garantia. É isso? É isso mesmo? E depois do aperto de mão, porque o é isso já vem a mão. Aí você, muito obrigado pela confiança. E você vai passar para a próxima etapa. A 7ª seria superar a objeção, que é quando surge ali. E aí são várias possibilidades para superar a objeção.
Aqui eu passei um resumo de cada etapa. Cada uma dessas etapas dá 4, 5 horas explicando os detalhes. E por que que é importante entender os detalhes? Porque toda grande obra de arte no mundo ela é rica nos detalhes. E venda é uma arte. Quer se tornar um artista de fazer grandes obras de arte, grandes vendas? Observe os detalhes. Como? Manda a tua pergunta aí. Se inscreve se não se inscreveu, porque aqui a gente fala aquilo que realmente funciona. E se você quer se especializar em cada uma desses detalhes, tem uma playlist te esperando aqui que explica cada uma da etapa para você ter a riqueza dos grandes artistas, dessa arte maravilhosa que é a venda. Segue aí, já vai lá e que assiste agora. Valeu!